Eu quero compartilhar contigo as 3 palavras-chave do Senhor Jesus Cristo que estão registradas na Bíblia. A Bíblia ela usa uma sequência muito incrível, muito abençoadora, que chama-se princípio da primeira menção. O que significa? É que onde um assunto é tratado pela primeira vez, terá poder de definir o resto da trajetória desse mesmo assunto. É por essa razão que diz-se, os entendidos eles dizem que todo medo é o medo da morte, porque a primeira vez que a Bíblia falou de medo foi quando Adão teve medo da morte. Então, o que isso significa? É que todo medo que o homem vai ter é o medo da morte. Até pode falar, eu tenho medo de andar de avião, mas o final é medo da morte, porque o último análise do medo é o medo da morte. Se ele fosse um super-herói ao andar de avião, o avião cai, exploda, ele se talvez fosse imortal, não teria nenhum medo. Então, isso significa que o medo é o medo da morte, porque a primeira menção do medo foi o medo da morte. Eu quero hoje compartilhar uma pequena palavra, quero levar um curto tempo mesmo. Então me ajude com o seu gosto, like, compartilhe para muitas pessoas também serem edificados. Lá em Lucas capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte, no verso 48: assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: filho, por que agistaste assim conosco? Teu pai e eu angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: por que me procuravas? Como não sabias que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu Pai? Aqui Jesus Cristo, ele estava lá em Jerusalém, ficou numa das sinagogas, e os seus pais foram para casa achando que Jesus Cristo ele estava no meio da multidão. Aqui ele tinha 12 anos de idade, mas quando chegaram em casa, não acharam ele, procuraram tanto a ele e lhe encontraram em Jerusalém na sinagoga. Falaram para ele: por que você fez isso conosco? Por que você não nos falou nada? Nós estávamos angustiados à sua procura. E ele falou para eles: por que vocês estavam à minha procura? Não sabiam que era necessário que eu tratasse das coisas que dizem respeito ao meu Pai. Então, essa é a primeira palavra que a Bíblia registra de Jesus Cristo aqui na terra. Antes dessas palavras, a Bíblia não fala nada que Jesus Cristo falou no Novo Testamento, desde que ele nasceu. Na primeira palavra que foi registrada foi quando ele tinha 12 anos. O que ele disse, a primeira palavra dele, ele disse: é necessário que eu trate das coisas que dizem respeito ao meu Pai. Mas que coisas são essas? Vamos perceber mais em frente. E lá em João, capítulo 19, verso 30, diz o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito, morreu, entregou, entrou na morte. A morte não o matou, ele mesmo é que decidiu entrar na morte, porque ele é a vida. A morte não tem poder com a vida. Então, ele sendo a vida, ele largou a vida e entrou na morte. Ele disse: está consumado. Então, essa foi a última palavra dele depois que ele morreu, antes da sua morte nesse caso. Então, antes da sua morte ele disse: está consumado, e morreu. Então, a primeira palavra dele, ele disse: importa que eu trate de assuntos que dizem respeito ao meu Pai. A última palavra dele, ele disse: está consumado. Então, desde que ele falou que é importável que ele tratasse do assunto do Pai, e a última palavra que ele disse: está consumado, então significa que aqui no meio ele tratou todo o assunto do Pai. Porque se na cruz ele diz: está consumado, está concluído, está tudo feito, significava que durante a sua trajetória aqui na terra ele cumpriu com o assunto do Pai. Mas qual era o assunto do Pai? O assunto do Pai, na verdade, era ver redimir o homem. Porque a Bíblia diz claramente, o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, na carta de Timóteo, ele diz o seguinte: a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Então, qual é o assunto que Jesus veio tratar do Pai? É morrer na cruz, perdoar os nossos pecados total, liberar o perdão total dos nossos pecados. O assunto do Pai é curar, salvar, redimir, é pegar o pecador e torná-lo filho, é pegar o inimigo e torná-lo amigo. Essa é a vontade do Pai. Jesus Cristo ele diz: está consumado. O que isso significa? É que eu e você não precisamos fazer absolutamente nada para sermos perdoados. O perdão total é por meio da obra da cruz. Nós somos completamente perdoados, completamente aceitos, completamente amados. Não por causa da nossa boa obra, não porque nós fizemos algo algum, não, mas porque
Cristo no Calvário fez completamente tudo. Já está consumado. Então, Jesus é que perdoa os teus pecados. Você não faz nada para ser perdoado, apenas creia e descanse. Jesus Cristo é que liberou o perdão total dos pecados. Ele falou, eu estou aqui para tratar o assunto do meu Pai. Ele tratou todo o assunto do Pai, que é perdoar nossos pecados, que é nos amar incondicionalmente, que é salvar a nossa vida. E na cruz ele diz, está consumado. Ou seja, eu já tratei todo o assunto do meu Pai, eu já fiz todos os negócios do meu Pai. Agora eu posso voltar ao céu, porque o homem já é salvo, o homem já é perdoado, o homem já é aceito. Não importa o que ele faça, ele é completamente amado. Nós somos amados, não importa o nosso erro, somos completamente amados. E quando Jesus Cristo, ele morreu, ficou 3 dias na morte e ressuscitou, voltou à vida. E vamos ver a primeira palavra dele após ressuscitar. Então, vemos a primeira palavra dele quando ele veio à terra, quando nasceu. Ele disse que era tratar as coisas do Pai. E a última palavra dele, antes da morte, ele disse que estava consumado. E a primeira palavra dele, depois que ele ressuscitou, a Bíblia diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Primeira palavra dele, depois que ele ressuscitou, ele disse: Pai esteja convosco. Sabe por quê? É porque uma vez que ele veio para tratar o assunto do Pai, ele falou que estava consumado, ou seja, já tratou todo o assunto do Pai, agora podemos ter a paz. Não é necessidade de eu ficar com medo. Ah, não, eu falhei, Deus vai me punir. Não vai, porque ele cumpriu tudo na cruz, ele pagou todos os pecados, agora eu fui chamado para viver em paz. Todas as vezes que você não está debaixo da paz ou querer tomar uma decisão, não tome essa decisão, porque não é a vontade de Deus. Deus, ele nos guia por meio da paz. Muitos perguntam: pecado não é pecado, é errado não é errado. Não é sobre isso, é sobre a paz. Você tem paz em fazer aquilo, você sente paz em fazer aquilo, porque o Espírito Santo nos guia debaixo da paz. Então, todos os nossos pecados foram perdoados e vive debaixo da paz.